para a gente não, porque a palavra de Deus é mais do que o suficiente para isso. Só que a Deus diz, vocês estão parecendo por falta de conhecimento. A melhor coisa que nós temos, a melhor orientação que nós temos é a palavra de Deus. Olha só esse testemunho aqui, ó, essa entrevista. Acho que eu passei, volta aí. Olha o que essa mulher vai falar de mim e de você. Presta atenção. É estarrecedor, viu? A novela Salve Jorge nem foi ao ar e já coleciona algumas polêmicas. A última delas é que a Globo poderia mudar o nome da atração. O motivo? Medo de perder audiência entre o público evangélico. O nome Salve Jorge é uma referência direta a um dos santos mais famosos da religião católica. Mas o que será que a autora Glória Pérez pensa disso tudo? Salve Jorge, esse nome é o mito de São Jorge. É uma homenagem que a gente faz a todos os brasileiros guerreiros, né? E o nome se refere àquela força interior que a gente tem que buscar dentro para vencer os dragões de todo dia. Por isso, Salve Jorge. E é verdade essa história, ele uma nota dizendo que talvez a Globo mudasse o nome, porque os evangélicos talvez não aprovassem esse nome. Eu acho uma bobagem tão grande que nem pensei a respeito. Mas sempre os nomes que a gente escolhe são provisórios, até você ver registro, uma série de coisas, né? Mas os evangélicos assistem novelas espíritas e adoram, porque que eles teriam contra Salve Jorge? Imagina, eles também vencem um dragão por dia. E aí? Os evangélicos assistem novelas espíritas e adoram. O que eles teriam contra o nome da novela? O nome, o título da novela Salve Jorge. Você sabe quando eu vi esse vídeo, o que eu fiquei pensando? O testemunho que nós estamos dando lá fora. As pessoas estão nos assistindo, elas estão vendo como que nós estamos nos comportando. Elas estão percebendo as nossas atitudes. Veja, eu já falei isso. As nossas palavras falam, sussurram, mas as nossas atitudes gritam. Eu posso falar de Jesus, doa quem doer, mas se eu não vivo o evangelho que eu prego, não adianta de nada. Nós precisamos, irmãos, entender, ser cristão não é fácil. Ser cristão não é simplesmente como surfar numa prancha ou andar de carro por aí. Ser cristão é tão difícil quanto não ser cristão. Só que é muito mais compensador eu servir a Deus do que eu não servir a Ele. Não por motivos egoístas, não que eu vou ser mais abençoado, não que eu vou ser melhor do que ninguém, mas é pelo fato de eu saber que eu estou servindo e fazendo a vontade daquele que me criou e que me salvou. Qual alegria não dá no coração da pessoa que reconhece a salvação que ela recebeu por meio de Cristo, por meio da sua graça, e ela agora reconhecendo isso, simplesmente por reconhecimento, ela agora se dispôs a servir ao Senhor e fazer a sua vontade? Com alegria não dá no nosso coração, de saber que nós estamos fazendo a vontade daquele que sacrificou a sua própria vida, que desceu lá do céu e veio para essa masmorra desse mundo, apodrecendo em pecado simplesmente por me amar. Vale a pena fazer isso, não por amor próprio simplesmente, mas principalmente pelo amor a Deus. Refletir no que Jesus fez na cruz do Calvário por nós, nos dá motivos sucintos e claros para não colocar essas coisas diante de nós. Nós precisamos entender que essas influências são repetidas na nossa vida. Uma vez eu visitei uma irmã e ela falou bem assim: missionário, eu assisto essas coisas aí, só que eu assisto com um olhar crítico. Você já ouviu isso? Um olhar crítico. Eu sou racional. Ela falou isso, eu assisto com um olhar crítico. Então, eu assisto, mas eu extraio só aquilo que não vai me fazer mal e aquilo que eu sei que não presta, eu descarto. Aí é mesmo. Vamos para a Bíblia. Aí eu fui lá e mostrei esse texto aqui de Deuteronômio para ela. Não porás abominação dentro de suas casas,
pois a maldição que está sobre a abominação estará também sobre vocês. Detestem e odeiem de coração o que é maldição. Veja, irmãos, nós estamos buscando a bênção de Deus, mas muitas das vezes nós mesmos estamos nos amaldiçoando. Deus diz, não coloque aquilo que é maldição dentro de suas casas, porque se você coloca o que é maldição dentro das suas casas, você também vai se tornar amaldiçoado. Você vai ser amaldiçoado, e quem aqui quer ser amaldiçoado? Existe porventura alguém que é tão bizarro, a tal ponto de dizer, eu quero a maldição da parte de Deus? Eu quero a mão do Senhor pesando sobre a minha vida e trazendo só coisa ruim? A mão do Senhor serve para nos abençoar e não amaldiçoar. E Satanás está o que? Regozijando com tudo isso. Com as maldições que muitas das vezes nós trazemos para dentro dos nossos lares. E a nossa própria família acaba entrando em perdição. A igreja é desestruturada. A sociedade é desestruturada, porque se não tem a igreja, não vai ter uma sociedade mais clara com os caminhos do Senhor. E da sociedade parte para toda uma nação. E nós precisamos entender, partindo do princípio bíblico, o que agrada a Deus ou não. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Esse texto é muito conhecido, você sabe o restante. Só que eu enfatizei aqui a parte no caminho. No caminho. Porque não é simplesmente eu falar para o meu filho, filho, andai no caminho do Senhor, enquanto eu estou fazendo tudo errado. A Bíblia enfatiza, veja como a Bíblia é detalhista, o Senhor é um Deus de detalhes. E Ele deixa bem claro, no caminho, enquanto você está no caminho, você está ensinando também para os seus filhos. Você está ensinando para a sua família, para você que é pai, para você que é o sacerdote do lar. A Bíblia intitulariza nós como os responsáveis pela nossa família. Você que tem filhos, os seus filhos não te pertencem. Os seus filhos não é seu. Os seus filhos é de Deus. E Deus há de pedir contas de cada filho que Ele nos confiou. Chegará um dia que Ele vai pedir assim, ó, cadê os filhos meus que eu te confiei? Cadê aqueles meus filhinhos? E nós iremos fazer o quê? Qual a apresentação que nós estamos dando a Deus sobre eles? Ensina a criança no caminho. Enquanto nós estamos no caminho, nós estamos ensinando também as nossas crianças. Isso é bem nítido e claro. Fizeram a seguinte pergunta a um casal: quanto tempo você passa em companhia do seu filho? A resposta foi a seguinte: não passou não. Está muito distante aqui, está falhando. A média de 15 a 20 minutos por dia. 15 a 20 minutos por dia. É muito ou pouco? Hã? É pouquíssimo. Só que os pesquisadores desejaram verificar se essa alegação era verdadeira. E a média de tempo que esses pais passavam com seus filhos era de 37 segundos por dia. Essa pesquisa foi feita nos Estados Unidos. 37 segundos por dia. Nós estamos passando tempo com quem, afinal de contas? Se não, com a nossa família nós não estamos. Nós estamos cada dia mais. Colossenses 3:2 diz: pensai nas coisas que são do alto e não nas coisas que são desta terra. Se o meu trabalho não me faz chegar a Deus e apresentar a minha família a Deus, qual é o mais importante? Nós estamos com as nossas réguas, muitas das vezes, medindo de forma errada o grau de importância das coisas e das pessoas que nós temos na nossa vida. Estamos avolumando em nossa vida coisas e mais coisas, coisas e mais coisas. Adam Smith certa vez escreveu: o WhatsApp e o Facebook é mais uma prova de que falta de tempo não é um problema para a igreja de Deus não orar. Nós passamos horas e horas e reclamamos de falta de tempo. A igreja não ora, a igreja não trabalha, a igreja não prega, a igreja não compartilha, a igreja não vive e reclama de falta de tempo.
Enquanto isso, nós dispomos de tempo o suficiente, aliás, de forma exagerada, para coisas que não estão sendo úteis, para coisas que não estão somando com a propagação do Evangelho de Cristo neste mundo. A minha responsabilidade, a sua responsabilidade, a nossa responsabilidade não é invadir o mundo com o cristianismo. A nossa responsabilidade é atingir o mundo ao nosso redor. É o meu vizinho, é o meu parente, é a minha família, principalmente a minha família. Qual é os aspectos do cristianismo que eu estou passando para eles? Será que eu estou sendo conhecido pela minha vizinhança como um servo do Senhor? Ou será que eu estou sendo reconhecido pela minha vizinhança como um lunático, fanático, mentiroso, fofoqueiro? Como alguém que não tem princípios e muito menos valores? Eu acho estarrecedor quando eu ouço falar de uma pessoa do mundo que ela às vezes não sabe que eu sou cristão, e aí ela passa aí e comenta: poxa, aqueles crentes ali só vivem falando mal dos outros. Meu Deus, isso me assusta. Porque cristão não deveria nem ter dificuldade para ler a palavra de Deus, só pelo fato de nós sabermos da inspiração divina e de tudo que se passou na história da humanidade, para nós termos a palavra de Deus em nossas mãos, nós deveríamos, irmãos, comer a palavra de Deus. Nós não deveríamos ter esta advertência tão triste de Deus, a tal ponto de fazer nós chorarmos de tristeza. Vocês perecem por falta de conhecimento. Enquanto isso, o mundo perece lá fora, e a própria igreja de Deus não tem o conhecimento da sua palavra. Quem é que deveria ter? Quem mantém uma média diária de 3 horas diante da televisão, ao longo de 50 anos, terá passado 8 anos nessa atividade. 8 anos, pastor, pregando, imagina aí. 8 anos pregando o Evangelho, com 3 horas por dia, mas 3 horas é uma média da estatística. Mas tem gente que passa mais. A média de tempo que uma criança passa com o computador ou com o celular é de 7 horas e 43 minutos por dia. É a média. Porque muitas estudam um turno, ou quando não estuda, o restante dos turnos passam só conectados. Aí eu pergunto: o que será que elas estão fazendo? O BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, constatou que muitas crianças que vê pornografia e coisas que não pela mídia, veem isso pelos aparelhos ganhados pelos seus próprios pais. Eu não estou querendo proibir ninguém de dar presente ou dar alguma mídia para os seus filhos. E eu não estou aqui diabolizando a internet, a televisão, o computador de forma geral. Mas vale lembrar que destas coisas nós podemos escolher fazer o bem ou o mal. É como uma faca que eu posso usar para descascar uma verdura, mas também para tirar a vida de alguém. Eu uso a internet, lá de vez em quando a televisão. Mas nós temos que saber usar. O que é que eu estou permitindo? Qual o fomento que eu estou criando dentro da minha casa? Coisas para Deus ou coisas para o diabo? A advertência é clara. E a advertência é por amor a nós, porque Deus nos ama. Diariamente, 1.800.000 crianças aproximadamente saem da escola e quando chegam em casa não encontram ninguém. Será que elas estão assim, buscando a palavra de Deus? Será que elas estão se consagrando ao Senhor, conhecimento da palavra do Senhor? Será que elas estão se fortalecendo? Afinal de contas, a vida não se resume a adorar a Deus, em servir ao Senhor, em encaminhar pessoas ao céu? Será que elas estão assim? Ou será que elas estão sendo engolidas pelas serpentes modernas de Satanás? Sendo influenciadas e se tornando meras marionetes? Quem está por trás de tudo isso aí é o próprio inimigo de Deus, que quer a nossa destruição. Ele quer que nós sejamos destruídos. Uma vez ele usou uma serpente para conseguir tudo aquilo que ele queria. Conseguiu. Depois ele começou com a mortandade, perseguição e mortes e mais mortes, sangues e mais sangues no chão. Hoje ele não está usando a perseguição, pelo menos não aqui no Brasil por enquanto. Hoje ele está usando outras estratégias, que eu intitulo das serpentes modernas de Satanás.
Nós, irmãos, de forma involuntária, estamos destruindo às vezes a nossa família. Oh, missionário, involuntariamente. Nós não percebemos. Nós estamos acomodados, estamos dormindo, estamos descansando, quando na verdade deveríamos, no último momento da história deste mundo, estar vibrando e acordados, espertos cada vez mais. Enquanto nós estamos parando e descansando na nostalgia deste mundo, Satanás está trabalhando incansavelmente para destruir a nossa família. E os princípios são deixados fora. Milhões de pessoas se matam todos os dias por influência da mídia. E a gente não precisa ir muito longe não. Aqui no Paraná, 6 crianças. E isso foi só o que chegou ao meu conhecimento, fora as outras espalhadas pelo Brasil. Aqui no Paraná, 6 crianças tentaram tirar suas vidas durante um momento lá que elas estavam assistindo um desenho chamado Naruto. Desculpa, Ben 10. Um desenho chamado Ben 10. Outras crianças fizeram coisas tristes também assistindo esse desenho Naruto. Isso já foi lá no Nordeste. E a gente vê que as coisas estão aumentando cada vez mais. Você tem percebido que as crianças estão cada vez mais irreverentes, desobedientes aos pais? Antigamente os pais chegavam no lugar e falavam: filho, senta aqui. Pronto. Ele sabia que se ele levantasse, era só dar uma olhadinha. Hoje em dia, os pais inverteu aí. Filho, aonde você quer sentar? O poder de escolha está passando para o filho. E os pais estão se ajoelhando e deixando seus filhos montar em cima deles. Sacerdote do lar. A Bíblia nos intitula pais. E as mães é a maior influência dentro da educação do filho. Nós não, que eu não sou mãe, né? Mas as mães são pessoas que influenciam diretamente os seus filhos, que é o que passa mais tempo com eles. Desenhos, filmes, tudo isso pode estar trazendo coisas tristes, homoafetividade, como invocar demônios, briga, feitiçaria, magia negra, etc. Tudo isso tem nesses desenhos. E nós estamos sendo coniventes. Agora, existe alguma diferença para este aqui e esse outro aqui? Qual a diferença que tem aí? Nenhuma, né? E nós estamos colocando isso dentro de casa. Isso aqui é a estatística do tempo que nós passamos. 1% na igreja, 33% dormindo, 26% na escola, 40% em casa.